Fala pessoal, tudo certo? Seja muito bem-vindo ao canal. Eu me chamo Douglas Garcia e sempre estou atualizando a situação do Grêmio. Nesse vídeo eu quero conversar sobre a situação do Grêmio, a próxima rodada na Série B, e também sobre dois atletas que atuam no setor de meio de campo e que podem reforçar o Grêmio ainda nessa temporada. E o seguinte, pessoal, nesse primeiro momento eu quero estar conversando com você, torcedor gremista, a respeito do confronto da rodada do Grêmio na Série B. Grêmio versus Ituano. É o último jogo dessa rodada. Então ficou bacana a visualização da onde o Grêmio pode terminar a rodada. Se vai terminar entre os grandes, entre o G4 ou fora e vai se distanciar dos demais. Eu vou explicar para você, torcedor. Calma aí. Mas antes eu quero citar a situação da tabela, porque assim você também já consegue ficar por dentro da situação. Sobre a tabela, o primeiro colocado é o Cruzeiro com 16 pontos. O Grêmio está com 10 e é o sexto colocado. Então veja bem, se o Grêmio vence o Ituano, chega a 13 pontos e fica apenas 3 pontinhos do líder. Então é de suma importância essa vitória. Sobre os outros times, o segundo colocado é o Sport com 14. Se o Grêmio vence, vai a 13. Apenas um pontinho atrás. Então sim, o Grêmio precisa vencer esse confronto. E outra situação, o Grêmio é o sexto colocado, mas se vence vai a 13 e empata então a questão de números com Bahia e até mesmo o Vasco da Gama. Hoje o Vasco é o quarto colocado com 13 pontos e o Bahia o terceiro com 13. Aí tem as questões de desempates, mas existe a possibilidade. Caso o Grêmio consiga esse triunfo fora de casa, pode terminar a rodada em terceiro colocado. O Ituano, nesse momento, é o 11º. Mas se ele vence o Grêmio, ele vai a 11 pontos e passa o Tricolor Gaúcho, que é o sexto colocado. Então, se o Grêmio for derrotado, o Grêmio vai cair para a 7ª posição. E o Ituano, que está em 11º, vai passar o Grêmio. Então, veja bem. Nesse momento, está tudo embolado, mas é de suma importância o Grêmio vencer e somar 3 pontos, porque assim não deixa Cruzeiro, Sport, Vasco e Bahia subirem na tabela e ficarem longe, então, em questões de números com o Grêmio. Ou seja, pessoal, se o Grêmio for derrotado nesse confronto, o Grêmio pode ficar a 6 pontos do líder, 2 rodadas atrás. Aí fica difícil. Se o Grêmio não tem resultados positivos, cada vez mais vai se distanciando dos demais. Então é de suma importância conquistar os 3 pontos em cima do Ituano. Agora, nesse momento, eu quero estar conversando sobre os dois atletas que jogam no setor de meio de campo e que estão sendo citados aqui no Grêmio. Um foi oferecido e outro pertence ao Grêmio e pode retornar de empréstimo. E a respeito do meio-campista que pertence ao Grêmio, que foi emprestado para o exterior, mas que deve retornar ao time, nós estamos falando do Tassiano. Tassiano, que tem 27 anos, o valor de mercado dele está estipulado em 900 mil. Esse número não importa muito para nós torcedores, porque ele pertence ao clube, então o Grêmio não precisa pagar nada por ele. Mas é também importante a gente estipular aqui um valor de mercado para ele, caso ele retorne ao Tricolor e o Grêmio prefira então vender ele, por exemplo. Enfim, Tassiano, 27 anos, valor de mercado estipulado em 900 mil euros, ok? Em euros, não em reais. E joga centralizado, joga também pela ponta, um jogador versátil, né? É um meio atacante. Pode jogar centralizado, mas também pode jogar pelas pontas. E ele estava jogando fora do país, estava atuando na Turquia, pelo Altay Sports, e o seu time foi rebaixado. Então veja a várzea que era o time do Tassiano. Um time turco que jogava numa competitividade totalmente baixa, conseguiu a proeza de ser rebaixado. Então realmente a temporada do Tassiano foi muito decepcionante. Não conseguiu render nem no campeonato turco. Fez 27 jogos, 3 gols e 1 assistência. Teve 4 participações diretas com gol ou assistência em 27 oportunidades. Então, realmente, o Tassiano não foi bem e o seu time muito menos. Foi rebaixado para a segunda divisão do campeonato turco.
E por isso, e por outros motivos também, ele divide opinião. Parte da torcida aprova a utilização do Tassiano e sempre bate naquela tecla. O Tassiano pode ser ruim tecnicamente, mas ele briga, ele luta, ele batalha no setor de meio de campo. E por isso, dentro de um cenário de Série B, pode ser utilizado. Enfim, tem esse discurso, né, que é a favor da utilização do Tassiano. E tem o outro lado da moeda, que é totalmente contra, né, que massacra o Tassiano. A habilidade do Tassiano é nula. O Tassiano tecnicamente é duro. Enfim, tem os dois lados, né? E eu deixo aqui os comentários para você, torcedor, então enfatizar, né, a sua opinião sobre o Tassiano. Eu, particularmente, não tenho nada decidido ainda sobre ele, porque realmente, tecnicamente, ele é muito abaixo dos demais, e até por isso não conseguiu render nem no campeonato turco, mas também tem esse ponto que ele realmente veste a camisa, ele representa, ele briga, ele batalha, e talvez dentro de um cenário de segunda divisão ele pode ser utilizado como uma peça-chave ali para ficar mordendo o tempo todo o adversário no setor de meio de campo. Mas enfim, fica aqui a informação para você, torcedor, que ele vai retornar ao Grêmio. Seu time foi rebaixado para a segunda divisão, então não vai permanecer no clube turco, vai voltar ao Grêmio. Aí sim o tricolor vai decidir, a direção do Grêmio vai conversar com a comissão técnica e vai decidir o que fazer com o Tassiano, se vai emprestar novamente, se vai colocar em campo, se vai vender, enfim. Nesse momento, o contrato dele acaba em junho, ele retorna ao Grêmio, aí depois a direção decide o que fazer com o Tassiano, que nesse momento acredito que não tem muito espaço, porque tem bons garotos na base, que são melhor tecnicamente do que o próprio Tassiano e que tem sede, que tem vontade de jogar e que também então vão ficar o tempo todo brigando ali no setor de meio de campo. Mas enfim, a informação sobre o Tassiano foi. Agora eu quero conversar sobre o Cueva. Sobre o Cueva, ele tem 30 anos de idade, mas para ser bem sincero, tecnicamente está em outro patamar. Tassiano, Cueva. O Cueva é bem superior tecnicamente do que o Tassiano. E o Cueva está com 30 anos, jogador de seleção peruana, então aí a gente consegue perceber que ele já tem uma carreira mais estruturada. Ele está jogando na Arábia Saudita, no Al-Fateh. O seu clube é o 8º colocado, então já é uma realidade totalmente diferente do próprio Tassiano, que o seu time foi rebaixado. O Al-Fateh é o 8º colocado, um time de meia tabela, mas que fica brigando contra os gigantes. Por exemplo, rodada passada empatou com o líder do campeonato. Então realmente a competitividade que hoje o Cueva está apresentando é maior, e ele vem de uma excepcional temporada. O Cueva deitou e rolou na Arábia Saudita. Aqui no Brasil, ele teve altos e baixos. Boas atuações com a camisa do Santos, depois decaiu. Depois foi para o São Paulo, boas atuações, decaiu também. Enfim, ficou nessa, né? Vai e volta. Boas atuações, péssimas atuações. Mas sempre se manteve um jogador de nível de seleção. Sempre estava vestindo a camisa da seleção peruana, sendo camiseta 10, um líder técnico do Peru. E hoje ele vive um excelente momento. Na Arábia Saudita, ele fez 21 jogos, 8 gols e 5 assistências. Então ele teve 13 participações diretas em 21 oportunidades. E após a boa temporada que ele está fazendo, ele vai ser oferecido ao Brasil, ok? É o plano A do Cueva. O empresário do Cueva vai tentar colocar ele no mercado brasileiro. Ele saiu do Brasil, saiu por baixo, né, aqui do futebol brasileiro, saiu em decadência, mas conseguiu recuperar o seu futebol na Arábia Saudita e agora ele tem o desejo de retornar ao Brasil novamente badalado. O plano A do Cueva e do seu empresário é o Santos, mas se o Santos não aceitar o Cueva, ele vai ser oferecido aos outros times brasileiros. E segundo especulações, o Santos não tem interesse em contar com o Cueva, porque vai apostar na base. Então, por isso, ele foi oferecido ao Grêmio. Mas, nesse momento, apenas especulações. O que a gente sabe, foi para a Arábia Saudita, fez uma excelente temporada, o contrato dele acaba em junho, ele vai ficar de graça, livre no mercado. Após essa boa temporada, essa grande visibilidade em torno do seu nome, ele tem o desejo de voltar ao Brasil. Ok? Agradeço muito sua presença, inscreva-se no canal, até a próxima e fui!